Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Paulo, eu sou gerente de marketing da Módulo e hoje nós estamos aqui para falar sobre gestão de continuidade de negócios. Esse é o segundo webinar de uma série, nós estamos ainda negociando com 2 clientes nossos para ver se nós trazemos a experiência deles em projetos de GCN para vocês nos próximos dias. Mas hoje, o primeiro webinar que a gente teve há mais ou menos uns 20 dias, a gente tratou do sistema de gestão de continuidade de negócios, como montar na sua organização uma estrutura de GCN que não fique só no papel e que vire um processo vivo e um processo que contribua com os resultados de negócio para a sua empresa. E hoje nós vamos falar sobre a automação do processo de gestão de continuidade de negócios. Para isso a gente trouxe a Amanda Martins, que é uma das nossas especialistas em soluções lá de São Paulo, que tem uma grande experiência em projetos de GCN, principalmente nessa parte de automação de processos de GCN. Antes de passar a palavra para a Amanda, rapidinho eu vou fazer uma pequena introdução para vocês da Módulo, para quem não conhece ainda. A Módulo é uma empresa brasileira, tem sede aqui no Rio de Janeiro, mas escritórios em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, através de uma empresa afiliada, mas nós estamos presentes nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, com escritórios comerciais. Nos Estados Unidos nós temos uma operação grande, já com muitos clientes lá, e clientes em praticamente todo o mundo. Nos Estados Unidos, América Latina inteira, Estados Unidos e Canadá, Brasil, Europa, Ásia, Oriente Médio e África. Além da Módulo, nós temos outras empresas do grupo. Hoje eu destaco para vocês a Bridge. A Módulo, especialista em soluções de gestão de riscos, GRC, na parte de TI, de riscos corporativos e outras soluções. E a Bridge é uma consultoria em governança de TI e governança corporativa. A gente também faz uma série de webinars da Bridge. Quem está inscrito aí nos nossos webinars, fica atento também para os webinars em que a Bridge fala sobre governança de TI. A Módulo é uma empresa muito reconhecida tanto aqui no Brasil quanto fora. Nós fomos ganhadores de vários prêmios de FINEP de empresa mais inovadora. Mais recentemente nós ganhamos em 2014 o prêmio de empresa mais inovadora da região Sudeste. Somos reconhecidos pela SC Magazine como uma das melhores soluções de gestão de riscos de TI e de GRC do mercado. A Módulo também é uma certificadora PCI. Nós somos certificados, nós temos o nosso software, que é o Risk Manager, é certificado como um software feito no Brasil. Ele tem a certificação CertX, ou seja, uma tecnologia desenvolvida no Brasil, que é reconhecida no mundo inteiro. Nós somos uma empresa estratégica de defesa, as Forças Armadas utilizam o nosso software em vários projetos, temos certificação na ISO 9001, e o Risk Manager é avaliado pelo Gartner, pela Forrester, pelo GRC 2020 como um dos softwares, um dos melhores softwares para gestão de riscos de TI e riscos corporativos do mercado. O Risk Manager, que a Amanda vai falar muito dele hoje, né? Como a gente já falou, ele é produzido no Brasil, ele é desenvolvido no Brasil, pensado globalmente, mas desenvolvido com tecnologia e com desenvolvedores brasileiros. E a Módulo é uma empresa estratégica de defesa. Nós temos toda uma estrutura de consultoria, ou seja, nós não vendemos só software, nós conhecemos os processos das empresas, nós podemos apoiá-los a criar, melhorar e desenvolver processos de GRC, tanto para TI quanto corporativo, dentro da sua organização. E nós temos o Risk Manager, que é a ferramenta de automação, que é novamente o que a Amanda vai falar hoje, como é que a gente usa o Risk Manager para ajudar você a automatizar os processos nesse caso, hoje falando especificamente de GCN, de gestão de continuidade de negócios. Tá? A ideia do Risk Manager é ajudar você a organizar os seus processos e ter uma gestão mais justa, ter uma governança sobre esses processos. A Módulo, além de fazer soluções
para o mercado de TI, né, de governança, riscos e compliance para a área de TI. A gente fala de riscos corporativos. Em muitos casos, a área de GCN, ela extrapola a TI e ela vai hoje cada vez mais para os riscos corporativos, mas nós também falamos de proteção de infraestruturas críticas, nós também falamos de gestão de cidades inteligentes, soluções para defesa, soluções para segurança pública. Né? Isso a gente vai abordar em outros webinars. E agora, apresentar a vocês, hoje vamos falar mais sobre a parte de gestão de riscos de TI, né, de governança, riscos e compliance de TI e governança, riscos e compliance da área corporativa, porque a solução que nós estamos falando hoje é a solução de GCN. Então, a Amanda, como eu já falei para vocês, ela fica na nossa equipe de São Paulo, mas acaba participando de projetos no Brasil inteiro. Ela já está conosco há 3 anos, é graduada em Ciências da Computação, tem experiência em diversos casos de sucesso de arquitetura e automação de processos utilizando o Software Risk Manager, tem diversas certificações e experiência em atuação com processos aí que estão dentro do escopo da ISO 27000, da ISO 31000 e do COSO. Então, vou deixar vocês com a Amanda. Só esqueci de mencionar para vocês que, caso vocês tenham alguma pergunta, queiram fazer alguma colocação, algum comentário, o microfone ele vai estar fechado, mas vocês podem se comunicar com a gente na aba do lado direito aí, do vídeo de vocês. Tem um painelzinho de controle e ali tem uma área para questões. Vocês podem mandar para a gente. Nós vamos estar recolhendo essas perguntas e passando essas perguntas para a Amanda. Vamos deixar um espaço no final da apresentação dela para ela responder essas perguntas. A gente vai evitar de interromper a apresentação da Amanda, mas no final a gente comenta com ela as perguntas que vocês mandarem, junta perguntas que podem estar repetidas ou complementares, passa para a Amanda, ela responde para vocês, e vocês podem, a qualquer momento, pedir ajuda nossa, se tiver alguma dificuldade técnica, se tiver algum comentário para fazer, pode mandar através dessa ferramenta de chat, aí, dessa ferramenta de questões. Então, muito obrigado a todos. Vou passar agora a apresentação para a Amanda. Amanda, agora é com você. Primeiro, bom dia a todos, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Bom, só para a gente conseguir alinhar as expectativas aqui hoje, o processo como um todo, em todas as disciplinas e as necessidades de automação para a continuidade de negócios já foi abordada na apresentação anterior. Tá? Então, hoje eu não vou falar muito sobre teoria. Eu vou mostrar uma abordagem mais prática de como processos como BIA, testes de planos, gestão de incidentes, elas podem ser trabalhadas direto com o Software Risk Manager. Tá? Só para retomar aqui, como o Rodrigo falou, a nossa empresa ela tem atuação em diversas áreas. Eu trabalho especificamente com os nossos clientes para a TI, ok? Só para nós fecharmos a agenda. Os tópicos que eu vou abordar hoje e os processos que eu gostaria de mostrar para vocês são a automação com relação à política de continuidade. E aí, quando eu falo de automação, os fluxos de como a ferramenta consegue trabalhar com revisões, aprovações, sempre de documentos para que vocês consigam, como organização, ter sempre o mesmo repositório. E também trabalha com a divulgação desses documentos que são gerados, com novas versões, utilizando notificações por e-mail. Tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, eu vou abrir um pouco com vocês as possibilidades que nós temos de trabalhar com a análise em específico hoje, com a análise de impacto, vou falar um pouquinho de BIA, e, lógico, mencionar também, como parte do processo, as análises de risco, mas isso também nós já tivemos uma outra apresentação nessas últimas semanas, que focou bem mais no processo necessário. Eu vou passar por ele e mostrar como essas ações se complementam no software, para também mostrar um pouco de como essa integração é feita.
O terceiro ponto é que, assim como a normativa pede, é necessária uma definição de estratégias e a definição também da criticidade dos processos. Então, como parte do modelo de automação do software, é necessário que a gente trabalhe com isso também, gostaria de mostrar. Tá? E aí, os três tópicos finais, eles são interessantes de mostrar pelas saídas possíveis. Tá? Porque depois de trabalhar com todo esse processo, depois de trabalhar com a automação, análise de impacto, depois da gente conseguir trabalhar com todos esses planos, fazer as manutenções, eu preciso trabalhar com os resultados do sistema. Então, uma outra parte do que eu quero mostrar para vocês são os valores agregados e os benefícios que vocês conseguem ter de utilizar uma ferramenta de automação nesse modelo. De evitar um trabalho com planilhas extensas, com muitas trocas de e-mail, e aí, uma vez tendo um modelo todo centralizado de trabalho, com a mesma metodologia, porque esse é um outro ponto que eu queria mencionar com vocês, as metodologias utilizadas para o desenvolvimento do software são as mesmas, é claro, que a gente utiliza para o processo. Não faz o menor sentido um desenvolvimento ser feito fora da linha de raciocínio das necessidades da normativa. Tá? Aqui, isso para referenciar, é lógico que existe atualização da 22301, que é a normativa mais nova, mas também existem as referências com a 25999 também. Okay? Hoje, lógico, o Valdir e o Marcelo já entraram bastante no detalhe explorando essa normativa. E aí, o único detalhe que eu queria mostrar para vocês é em como o Risk Manager ele vai funcionar em cada um desses pontos. Para a definição do escopo da SGCM, para a definição de objetivo, planejamento, suporte, hoje a gente tem uma seção específica que vai lidar com o escopo e a política. E aí eu vou mostrar nesses blocos de cima como é que a gente pode atuar no modelo inteiro de trabalho da metodologia de continuidade. A seção de operações, da mesma forma como eu comentei nos tópicos iniciais, trabalhar com a análise de risco, análise de impacto, a definição, estruturas e testes para simulações do que foi feito, aqui utilizando, lógico, a parte de avaliação de risco do BIA, as definições de estratégia de continuidade. E aí, para finalizar, toda essa seção final ela é tratada por nós por um segmento de plano e manutenção, tá? Os planos e os testes. Eu só queria saber um pouco de vocês, e aí eu já vou até pedir para o Rodrigo depois disponibilizar isso para ver as respostas. Essa não é a primeira rodada que nós falamos sobre automação, mas as respostas e as informações que eu tenho sobre isso são de um modelo mais antigo. Tá? Foi uma pesquisa que nós fizemos no ano passado, e eu queria repetir-la com vocês. Eu queria saber um pouco a opinião de quem está participando hoje. Quais são as fases que, na visão de vocês, na organização de vocês, necessita de maior automação no sistema de continuidade? Tá? E aí, por automação, só para deixar em termos bem claros, qual é a maior carga de trabalho manual que vocês visualizam? Onde vocês acham que existe a maior perda de produtividade? Tá? Eu vou passar os resultados aqui da pesquisa antiga, e aí se a gente pudesse fazer um comparativo. Rodrigo, você consegue me ajudar com isso? Lançando a pesquisa para que o pessoal possa responder, por favor? Já lançamos. Só para explicar, essa é uma pergunta de múltiplas respostas. Vocês podem responder, escolher mais de uma opção. Então, o resultado final que vai ser apresentado, é óbvio, vai dar mais do que 100%. Mas a ideia aqui é nós podemos identificar quais são as áreas mais prioritárias para a maioria das organizações. Então, vocês já estão vendo aí uma tela azul, vocês podem clicar aí nas respostas, a gente vai dar mais 15 segundinhos aí para que todos possam responder, e aí nós vamos apresentar os resultados daqui a pouquinho. Maravilha. Eu vou até continuar enquanto isso, só para mostrar um pouco para vocês que no último direcionamento que nós tivemos, e aí vai ser interessante de ter esse comparativo, na pesquisa passada, a maior necessidade que foi apontada pelos participantes foi na parte de criação e manutenção dos planos e na análise de impacto. Tá? Eu queria ver agora com vocês, vamos esperar um pouquinho esses segundos para fechar as respostas, para ver o que a gente tem de diferente hoje. Pronto, eu já fechei as respostas, vocês estão vendo na tela o resultado da pesquisa passada, e a Amanda vai comentar, e depois, na hora que você quiser, a Amanda me pede que eu mostre os resultados da pesquisa atual. Por favor, pode disponibilizar agora. Já está aí na tela.
Deixa eu checar aqui, que para mim ainda não apareceu. Só um minuto. Você pode narrar para mim, Rodrigo, por favor? Eu não consigo visualizar aqui. Bom, o 48% com um empate aqui entre as fases mais prioritárias seriam a análise de riscos e análise de impacto e a criação e manutenção de planos. Os dois têm 48% dos votos. Depois vem definição de políticas de continuidade com 40%, definição de estratégias com... gestão de incidentes com 37% e, por último, definição de estratégias com 33%. Maravilha. Então, obrigado, Rodrigo. Voltei aqui a tela da pesquisa anterior. Aí. Ok, obrigada. É interessante reforçar que os problemas eles continuam. A gente sempre almeja a melhoria dos processos em todos os lugares que a gente trabalha, mas é interessante perceber que os problemas eles se mantêm. Tá? Então, eu vou focar um pouco mais nesses processos que vocês colocaram agora, para a gente poder começar a falar. E eu gostaria de reforçar que vai ser um bate-papo direto no nosso ambiente de administração. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês direto como funciona, como é o nosso software, inclusive para que vocês tenham uma visão de como é a operação. Eu não vou entrar em muitos níveis de detalhes, mas eu gostaria de passar alguns passos para vocês. Tá? Então, para quem não conhece, essa aqui é a nossa ferramenta, esse é o módulo Risk Manager. Tá? Essa nossa ferramenta, ela... Bom, realmente para quem não conhece, ela é uma ferramenta totalmente web. E o objetivo é de sincronizar todas as disciplinas e todas as funções que nós temos, de processos e necessidades, para o GRC no mesmo local. Ok? Então, quando a gente fala de estabelecimento de contexto e políticas, a gente sabe que as normativas elas se correlacionam. Então, quando eu falo de estabelecer um contexto e ter uma política de continuidade de negócios, se eu for pensar nas outras áreas, eu também tenho necessidade de outras políticas. Então, aqui no nosso ambiente, eu deixei simulado, por exemplo, que a política de continuidade ela é uma das que a gente tem disponível para trabalhar. Tá? Vou trabalhar um pouquinho direto com vocês, mas é só interessante de saber que múltiplas áreas de uma organização conseguem trabalhar no mesmo sistema. E quanto maior a quantidade de informações que forem por essas diversas áreas, mais integradas elas conseguem ficar e a facilidade de correlacionar todos esses acontecimentos que nós temos, que às vezes podem parecer dispersos na organização, a gente consegue centralizar. Então, só para a gente começar aqui, o modelo nosso de política, uma das vantagens de trabalhar com interface é, de cara, já é possível definir toda a centralização de informações no mesmo local. É diferente só específico do repositório de documentos, porque aqui eu também consigo ter informações relacionadas a fluxos do meu processo. Por que eu digo isso? Porque toda vez que eu tenho uma política, eu preciso definir, no caso, pessoas responsáveis por elas. Se for o momento, e aí depende do tamanho da organização e do processo interno de vocês, eu também tenho que definir revisores e aprovadores para que essa política funcione e seja divulgada e publicada. E, nesse caso, todos esses papéis são imperativos. Tá? Um usuário que tem que ser trabalhado dentro do sistema, ele pode já vir direto da integração com o AD da organização. Então, não há necessidade de cadastro de novos usuários. Então, isso já... O conceito é de que você já tem em mãos as informações que vocês precisam. Eu preciso notificar por e-mail o meu responsável, trabalhar com o meu revisor. A ferramenta já te disponibiliza isso. Okay? Então, nesse caso aqui, esses papéis, as pessoas que estão alocadas nesses modelos, elas vão receber notificações, elas vão acessar o sistema para catalogar e dizer, e dar as considerações delas em revisões. Então, todo o processo e esse trabalho direto da política já não vai precisar, por exemplo, de tantas interações por e-mail, já não vai precisar de controle por planilha para saber quem revisou qual política, qual sessão, quem aprovou qual coisa. Tá? Então, esse é sempre esse modelo de trabalho que a gente quer seguir. Tá? E aí, no caso, nós temos aqui um detalhamento de declarações. As declarações são, lógico, os termos que têm que estar escritos. Tá?
A ferramenta ela trabalha com esse modelo de definição de formatação de texto. Então, se vocês podem perceber, não é uma forma em texto escrito, em documento RTF, por exemplo, ele já fica contido direto no software, mas vocês têm diversas possibilidades de formatação para esses documentos também. Aqui eu deixei um modelo mais simples só para que a gente pudesse conversar, mas as possibilidades nesse caso são limitadas. Tá? E uma vez que essas políticas elas são elas já têm todo o conteúdo, elas ficam disponíveis em formato de visualização, item a item. Então, nesse caso, eu só tenho uma seção. Se você tivesse várias seções, definição de comitê, por exemplo, como seriam estabelecidos os planos, as manutenções, os prazos para revisão, tá? Todas essas configurações, elas iam aparecer direto na ferramenta, e vocês sempre têm possibilidade de exportar esses documentos para que vocês consigam trabalhar. Tá? Então, para a gente poder só fechar aqui, o estabelecimento da política, o que eu quero falar agora é que no Risk Manager vocês conseguem trabalhar com grupos de pessoas, com as equipes necessárias para que todas essas interações aconteçam já no mesmo lugar. Ok? Agora, para a gente trabalhar com os próximos itens, falando de após o estabelecimento da política, existe, lógico, a análise de impacto de negócio. O BIA, além dele ser muito complexo, ele pode ser um processo incrivelmente extenso. Uma quantidade muito grande de processos, com muitas informações sensíveis em cada um deles. Então, a gente já sabe por experiência que o levantamento dessas informações ele pode ser muito complicado. E a gente sabe também que as empresas elas podem trabalhar com metodologias diferentes. Então, o que nós deixamos disponível aqui para vocês hoje? Esse aqui, no nosso caso, esse modelo que vocês estão vendo, essa tela, ela é a nossa tela de centralização de processos que vocês mapearam e já conhecem, ou se não conhecem, como o Rodrigo falou, existem serviços da nossa consultoria da empresa também que conseguem trabalhar com esse mapeamento junto com vocês, mas a ideia é que uma vez que esse modelo esteja mapeado, vocês consigam trabalhar com toda a categorização de impacto, com definição de responsáveis, com requisitos e informações como MTPD, RTO e RTO, períodos de sensibilidade também, e, lógico, recursos que podem ser associados. Então, eu mencionei que quanto maior a quantidade de informações que vocês têm cadastradas dentro do software, maior vai ser a interação, por causa disso. Tá? Então, em um caso específico como, e aí eu quero até mostrar como é que funciona, quando o estabelecimento do processo de análise de risco é feito, se a gente for parar para pensar e resumir bastante, é que eu preciso saber dos meus processos de maior importância, qual é a situação de risco, por exemplo, da tecnologia que suporta o meu processo. Então hoje, além de vocês poderem cadastrar e manter um registro nesse sistema de todas as informações, por exemplo, do BIA, e aí eu só vou deixar um adendo aqui, que essas informações cadastradas, elas podem ser trabalhadas em duas metodologias distintas. Eu posso trabalhar no meu desenho, por exemplo, de impactos, eu posso trabalhar com uma metodologia qualitativa ou quantitativa. Então, existe essa possibilidade de parametrização e não por exemplo, com customização de software. Ok? Isso para a gente deixar esse ponto. E o resultado que vocês conseguem ter, por exemplo, desse trabalho, junto com a análise de riscos, é essa tela que eu estou mostrando para vocês agora. Eu tenho aqui, numa camada macro, a minha definição de áreas, por exemplo, do meu organograma. Esse organograma, ele vai ser exportado, lógico, ele vai precisar que interajam direto com ele. Aqui eu usei um modelo em tecnologia, pessoal, mas é legal reforçar que não é essa a única forma de trabalho. A gente pode trabalhar com isso estritamente para processos de negócio. Isso aqui para critérios de avaliação de risco em TI, também foi o tema que a gente trabalhou no ano passado. Eu acho que seria uma boa forma de exemplificar para vocês. Então, num caso bem interessante, quando você faz uma análise de risco em um ativo de tecnologia, você pode até saber se aquele ativo ele é crítico ou ele é importante sozinho. Mas um modelo que nós vamos fazer no Risk Manager é de relacionar todos eles
em agrupamentos intermediários, como sistemas de pagamento. Aqui eu utilizei, por exemplo, o RP, e quais são as áreas que utilizam. Então, no final das contas, é possível ter um mapeamento completo de acordo com relevância, tá? Porque essas métricas são utilizadas aqui. Depois, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser trabalhar um pouco mais com isso, a gente pode exemplificar como funcionam esses cálculos. Mas, de acordo com a importância do seu ativo, de acordo com a importância da sua tecnologia ou do seu processo, ele vai interferir diretamente nas proporções e nos indicadores que são gerados por aqui. Então, para falar, por exemplo, do mapeamento de processos e do correlacionamento deles com a tecnologia, eu queria deixar esses pontos aqui para vocês. Ok? Agora, um ponto importante também é que quando as pesquisas, quando as entrevistas para o levantamento do BIA são feitas, também existe um processo muito longo de ir lá, executar entrevista, levantar bastante informação, preencher e catalogar tudo isso. Tá? Essas informações elas também podem ser trabalhadas direto dentro da nossa ferramenta. Isso aqui é uma interface que os usuários que vão responder, ou os próprios analistas, depende também da forma de trabalho do cliente, podem trabalhar direto com essa interface, respondendo essas informações, e esses dados eles vão ser automaticamente enviados para preencher esses dados no nosso sistema. Esse processo ele é todo automatizado já. Então, uma vez que essas perguntas são definidas, porque, sim, isso também é definido de acordo com cada cliente, com as perguntas, quais são os pesos. E todo esse trabalho ele é feito antes para que essa pesquisa ela saia, essa entrevista ela possa ser divulgada para as pessoas responsáveis e esse resultado ele ser trazido de volta para o Risk Manager. Caso o modelo do BIA tenha um nível de complexidade maior, e aí por algum motivo o cliente possa nos dizer, olha, essas informações elas não são suficientes, eu preciso que mais dados sejam coletados no maior nível de profundidade. Aí, o que eu vou dizer para vocês isso também é possível, tá? Porque nós temos sempre, na nossa forma de trabalho com o Risk Manager, ela é uma ferramenta com altíssimo nível de integração. Tá? Então, se vocês precisam trabalhar com uma planilha específica, por exemplo, eu consigo deixar isso disponível para vocês direto no trabalho. Se vocês precisarem de uma outra interface, falar, olha, eu não quero trabalhar com essa interface que você me mostrou agora, quero trabalhar com a mesma interface que eu já utilizava antes, para ter menor impacto nos recursos humanos que vão responder para mim. Disso, sem problemas. Tá? Isso aqui eu estou usando um modelo com vocês, mas é só para reforçar que isso pode ser trabalhado da forma e da necessidade que vocês tenham hoje. Né? E aí todas essas informações, uma vez cadastradas, elas voltam e começam a preencher as informações específicas para análise de impacto de negócio. Tá? E aí, esse segundo passo também, ele foi estabelecido. Okay? Pensando na ferramenta com esse nível de integração que eu comentei com vocês, nós sempre trabalhamos com fluxo. Então, trabalhei com a política, defini o meu BIA, agora eu tenho aqui, por exemplo, no meu painel de controle, eu tenho a definição de todos os meus processos, todas as minhas áreas de negócio, com as minhas informações que foram levantadas durante o BIA, com casos aqui de período de sensibilidade, de medidas de impacto. Lembrando também que os cálculos de medida de impacto, eles podem ser trabalhados para adequar alguma metodologia específica ou alguma necessidade que vocês, como clientes, possam ter. Tá? E aqui, nesse nosso módulo de continuidade, falta também simular, a gente separa bastante isso. No módulo de continuidade, aqui é onde eu consigo trabalhar com informações como trabalhar com a revisão do BIA. Esses dados eles estarem preenchidos ou eles serem escritos por um gerente de uma área específica, ou às vezes até pelo próprio membro da equipe de continuidade da empresa de vocês, ele pode passar por um processo de revisão também, direto no software. Tá? E é interessante lembrar que tudo que for feito dentro dele vai ser catalogado, vai ser registrado, então a necessidade de buscar informações, tendo problemas de buscar histórico, isso não vai acontecer mais. Então, com essa centralização, é possível acompanhar as datas de revisão, validade da validade do processo, e vocês serem notificados por isso. Tá? Todo esse acompanhamento, a ferramenta ajuda vocês a fazer, notifica e alerta quando ela passa do período priorístico. Vocês poderem ver aqui
os nossos status desses 3 modelos que a gente não fez, eles já estão afetados. A data de revisão já estourou, a data de validade dela também está estourada, então ele notifica, nesse caso aqui, só uma coisa, mas isso também pode ser trabalhado com templates por e-mail. Uma vez que essas informações elas estão catalogadas, o que pode ser feito a partir do BIA? Lembrando que é possível definir direto nesse painel, direto do trabalho com o software, os processos que são críticos. Tá? Vocês puderem, existe uma lista aqui para dizer se esse processo ele é crítico ou não. Tá? Então, para critérios de registro, para conhecimento também, todos esses campos que são aqui listados na coluna superior, eles são filtros. Tá? Então, vocês podem sempre trabalhar eu quero trabalhar com processos críticos agora e vou partir dele para fazer toda a minha análise. Ok? E falando de planos, né? que os planos, aí, de acordo com o pool que o Rodrigo nos passou, são os outros 48% de problemas que a gente pode ter. Eu queria falar um pouco com vocês sobre a forma diferente que nós temos de trabalhar com os planos. Nesse caso, por esse processo estar todo dentro do software, a forma de trabalhar vai ser diferente das políticas. Não vai existir um trabalho com documentos em formato texto mesmo. Trabalhado tudo direto. Tá? E eu queria mostrar aqui um pouco para vocês e passar um tempinho explorando para que vocês possam ver como é a forma de lidar com os planos dentro do Risk Manager. Eu mostro para vocês. Maravilha. Antes da gente começar, antes de todas as informações complementares serem inseridas no plano, lógico que sempre existem aquelas informações de propriedades. Tá? Por que propriedades no sistema? Como o Risk Manager é uma ferramenta que trabalha muito com a geração de indicadores e relatórios depois, nós sempre trabalhamos com um modelo de tipificação. Então, vão existir tipos de planos, grupos de usuários, organizações e atributos específicos para que indicadores possam ser gerados depois e que o catálogo dessas informações seja o mais identado possível. Então, isso também diminui retrabalho de ter nomenclaturas diferentes, de momentos diferentes da organização, exatamente porque tudo está sendo feito no mesmo local. E aqui, todo plano, assim como toda política e assim como todo processo e análise de importância que você possa fazer na organização, você tem as definições de responsáveis, tá? E aí, pensando em continuidade, sempre existe o caso suplente. Então, todas as equipes de contingência, equipes responsáveis, elas podem ser definidas diretamente. A validade desse plano e esse campo ajuda a clientes mais para frente a que vocês consigam trabalhar com aquele modelo de validade, ou de vencimento desse plano. E a necessidade de revisão sempre. O período esperado para a execução desse plano, tá? Isso aqui é sempre definido por vocês. E nós também trabalhamos com um catálogo de todas as informações que têm que ser usadas no plano. Tá? Recursos humanos, recursos de tecnologia, processos de negócio, todos esses componentes, assim que o nosso sistema o trata pela nomenclatura, todos esses componentes, eles são adicionados no plano para que também eles possam ser gerados nessa saída depois, lógico, em caso de trabalho com relatórios e indicadores. Essa aqui é só a parte inicial. Eu vou trabalhar com os procedimentos um pouquinho mais para frente, eu só queria passar umas outras informações antes. É interessante reforçar que todo plano, e a gente sabe que existe uma necessidade, eles precisam se correlacionar. Então, eu consigo correlacionar um plano cadastrado no sistema para que todo mundo possa se conversar e saber qual é a cadeia de comunicação necessária e quais planos chamam processos de outros e assim sucessivamente. Eu também consigo trabalhar com recursos. Nesse caso, essa minha aba de recursos, ela lida especificamente com recursos de tecnologia. E aí, na minha lista de recursos, eu posso sempre trabalhar com comentários e saber com
o que deve ser feito com esse recurso em cada processo, em cada ação. Lógico que não pode faltar. Também trabalhamos com uma lista de contatos. Essa lista de contatos, ela é diretamente ligada aos usuários do software também, e sempre vai existir o relacionamento desses contatos. O contato que pode ser encaminhado por quem, para que esse registro possa ser feito pelos usuários. Isso aí, só para continuar. E anexos em formato de arquivo, em caso de tecnologia, um manual, em caso de processo de negócio, uma normativa, algum tipo de decreto. E aí eles enviam vocês final, na publicação desse plano, para as pessoas que tiverem o acesso e a necessidade de comunicar. Outra coisa é que do Risk Manager sempre existe a possibilidade de cadastro de atributos customizados. O cliente pode virar e me dizer: Amanda, essas informações que você está dizendo não são o suficiente. Eu preciso de outros campos. Eu tenho um processo específico que ele seja trabalhado. Então, é sempre que nós entramos. Precisa de mais informações, precisa de um atributo específico da área de processo que vocês estão lidando, e cada vai ficar disponível para ser trabalhado no desenvolvimento do plano. Tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro modelo. E aí, agora eu queria falar um pouquinho específico sobre as estratégias, sobre os procedimentos. Das experiências que nós já tivemos em implementações com clientes, um grande problema que ocorre hoje é a atualização dos procedimentos de acordo com mudança de processo, de acordo com tecnologias. E pensando em de trabalho do software, que é da seguinte maneira: eu não tenho diretamente, eu tenho na realidade correlacionado, tenho procedimentos e planos ligados uns aos outros. Tá? Mas como eu posso ter, e às vezes acontece, aqui é outro exemplo voltado para TI, okay? Eu posso ter um mesmo procedimento que seja conectado em vários planos. Vocês não precisam editá-los, se são 5 planos, vocês não precisam editar um procedimento 5 vezes. Como a lista e o repositório de procedimentos é um item específico, é possível cadastrar todos os procedimentos necessários para a quantidade. E uma vez que esses, lógico, com seus tempos de execução, com as informações, uma vez que esse procedimento ele é cadastrado, é possível associá-lo aos planos. Tá? Então, uma vez que ele é feito, vocês associam, e isso diminui bastante o problema com, às vezes, versão de tecnologias, mudança de versões de documentos, e tudo isso é trabalhado de uma forma mais centralizada. Tá? Esse é um dos benefícios que nós temos com a nossa automação utilizando um software. E, vou continuar, só uma tela aqui para vocês. Esse daqui é um exemplo, é a nossa saída do plano. Tá? Esse formato, ele já contém todas as informações que estão cadastradas, tudo aquilo que vocês trabalharam previamente, a versão, as datas, que são os procedimentos, toda a imagem de informações que vocês, cada forma, elas conseguem ser exibidas no sistema. Tá? Quiser trabalhar com anexos, com rotas, mapas, informações deitadas em texto, é possível gerar e trabalhar direto aqui. Ou se precisar de itens para serem baixados junto com o plano, ele vai ficar disponível no trabalho. Depois que nós já trabalhamos com BIA, falamos de política, falamos dos processos críticos e a criação de planos, além dos fluxos de manutenção, existem as possibilidades de nós trabalharmos com os testes desses planos. Tá? Hoje, o nosso software, a nossa ferramenta, ela possui um módulo de workflow específico para trabalhos com fluxos, registros e processos em geral. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Hoje é possível, a partir do plano,
você está na sua listagem de plano, no meio do seu processo, fala, olha, eu quero trabalhar com um teste de procedimento, eu quero testar o tempo de execução do meu procedimento, eu quero testar aqui os meus planos, quero saber se tudo que foi desenvolvido é possível, se todas as pessoas podem ser contadas. Esse aqui é nosso modelo de trabalho. Ou não, eu quero já mandar para aprovação, fazer um teste. Hoje, isso é trabalhado no nosso módulo de workflow. Vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Esse módulo, ele também contém sempre uma tipificação. Existe caso de urgência, relevância, as pessoas que são envolvidas, as pessoas necessárias para revisões e aprovações. Então, se vocês quiserem trabalhar com, por exemplo, um modelo de teste do plano, nós temos uma aba de progresso que mantém o registro de tudo que foi feito no evento. Então, nesse caso, olha, você pode atualizar o progresso do seu plano e dizer, eu fiz o teste, mas no procedimento 02 tomou mais tempo do que deveria. A gente vai precisar fazer uma revisão desse. Todo esse modelo, esse cadastro desses fluxos, eles são feitos também para vocês, com a área tendo nas suas atividades, tendo dificuldades nos seus processos, possam centralizar essas informações. É lógico que eu consigo colocar muito mais informação. Esse aqui eu utilizei de exemplo um teste considerando a declaração de um desastre. Então, se você registro catálogo, por exemplo, de lições aprendidas, registro do que aconteceu, elas vão mantidas no sistema. Tá? Se vocês quiserem trabalhar com localização de onde aconteceu, registro do porquê que esse desastre aconteceu, ela vai te permitir armazenar tudo isso. Então, falando um pouco desse modelo, deixa eu ver aqui se eu posso falar um pouco com vocês. Interessante é que nesse caso eu estou considerando um acontecimento, tá? Específico. Então, um modelo aqui voltado para um desastre. Mas se esse acontecimento, vocês quisessem que tivesse um fluxo trabalhado, fosse, por exemplo, a aprovação de um plano, hoje esse módulo ele é possível de parametrização que vocês conseguem trabalhar com abas, com controles de acesso específico nelas. Então, eu tenho a minha primeira aba de solicitação da aprovação. Então, cadastro as informações que são relevantes. A próxima aba vai ser essa promessa, pode ser do primeiro aprovador. O primeiro aprovador ele vai receber sempre de forma automática a permissão de trabalhar com isso. O controle de acesso já vai encaminhar, vai notificá-lo, vai avisá-lo a partir, por exemplo, do módulo que é a nossa home da ferramenta, para dizer, olha, você foi alocado como revisor dessa aprovação desse plano, por exemplo. Então, ele vai aprovar e todo esse fluxo ele vai ser automatizado também direto na ferramenta. Se for necessário, é possível armazenar arquivos e anexos, tá? Como e-mails, imagens, prints, evidências de todos esses processos para registro e mapeamento. Aqui, só para mais que eu consigo falar com vocês. Agora que eu mostrei um pouco da operação, eu queria falar um pouco das vantagens que nós conseguimos mostrar de utilizar o Risk Manager para todos esses processos, que são as saídas do sistema. Tudo que nós mostramos no Risk Manager é possível da geração de indicadores. Esse aqui é o nosso exemplo eu coloquei aqui, por exemplo, uma parte da análise de riscos. Hoje, eu consigo gerar indicadores interativos e atualizados em tempo real com as alterações do sistema. Tá? Hoje, o que é possível de fazer? Olha, eu quero entender melhor esse meu indicador, eu quero entender o porquê que eu tenho um maior risco aqui no meu serviço de tecnologia, por exemplo. Com um clique, você consegue ter mais detalhes do que está ocorrendo na tua organização. Tá? Se vocês forem parar para ver, todos esses gráficos eles interagem entre si. Então, se eu quero saber se eu tenho processos com maior risco, eu já quero saber relacionados a ele quais são as tecnologias envolvidas, tá? Quais são os processos, quais são os itens que eu tenho que trabalhar aqui. Eu vou passar um pouco para vocês para mostrar um pouco do que é possível de fazer.
quando nós trabalhamos com essa modelagem que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, esse modelo de gerenciamento de riscos, ele pode ser aplicado na exibição de indicadores da análise de impacto de negócio. Eu posso trabalhar com os indicadores voltados especificamente do BIA, como, por exemplo, das minhas entrevistas ou do meu levantamento de processos e informações. Quantos por cento já foi executado? Em qual fase eles estão? Dos meus processos críticos, quantos eu já tenho? Sabe? Esse relacionamento de todas as informações é um benefício muito grande que é possível de ter com a automação e com a utilização do Risk Manager. Aqui, o modelo é trazendo, por exemplo, a visão de responsável. Aqui podem ser pessoas, podem ser papéis, podem ser áreas específicas. Por quê? Olha, eu quero saber, por exemplo, quais são as áreas de negócio que estão me demorando mais para responder as informações que eu preciso. Ou não, como é que está o andamento do meu levantamento de informações um a um aqui. A gente consegue levantar isso junto com vocês, uma vez que essas informações estejam cadastradas na ferramenta. Tá? E aí, lógico, pensando numa visão de uma organização de maior porte, existem localizações distintas. Essas localizações distintas, elas têm uma necessidade de categorização maior e de entendimento, porque cada região tem as suas peculiaridades, cada região tem os seus indicadores de riscos e tem, inclusive, nesse exemplo, processos diferentes. Então, quando você consegue ter uma visão de indicadores dessa forma, é interessante mostrar que eu tenho aqui a minha categorização por cores, por tamanho, por concentração. A gente consegue trabalhar com tudo isso aqui dentro do Risk Manager. Pessoal, o Rodrigo, a gente está comentando aqui que a gente vai ter um período para que a gente possa trabalhar com dúvidas. E do que eu queria mostrar aqui para vocês, eu espero que a gente tenha conseguido apresentar um pouco das possibilidades do que é possível de fazer com a continuidade de negócios no Risk Manager e que, lógico, em caso de qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para trabalhar. O Rodrigo pode deixar disponível informações de contato para vocês em caso de dúvidas e necessidades que vocês tenham, ou até para conhecer um pouco mais da nossa forma de trabalho. Ok? Rodrigo, você quer abrir para os questionamentos, as dúvidas do pessoal agora? Então, obrigado, Amanda. Eu acho que a apresentação foi muito boa. Algumas pessoas nos notificaram aqui que houve algumas oscilações de áudio. Então, se alguém tiver alguma dúvida, ficou com alguma questão que por algum motivo técnico vocês não tenham compreendido, pode enviar uma mensagem para nós agora ou pode solicitar através do atendimento@modulo.com ou entrar no nosso site lá e entrar nos nossos contatos ali, e a gente pode até marcar uma apresentação, uma demonstração específica do Risk Manager para a sua organização, para você. Tá? Mas já tem várias perguntas aqui, Amanda. Eu vou começar aqui a primeira, quem fez foi o Márcio. Eu acho que foi bem no comecinho da tua apresentação. Ele está perguntando assim, há alguns indicadores ou ferramentas que possam nos facilitar no planejamento do negócio? Aí eu não sei, no planejamento do negócio, o que ele quis exatamente falar. Bom, dependendo, vamos trabalhar com planejamento, por exemplo, das ações numa fase, como, por exemplo, de entrevistas. Existe todo um agendamento que tem que ser trabalhado, existe toda uma combinação além de horários, do que vai ser levantado, informações prévias. Sim, a gente consegue apoiar vocês no planejamento utilizando o workflow, por exemplo, com um registro do planejamento que pode ser feito. Isso sim, é perfeitamente plausível, com as notificações, com o apoio de vocês. Mas aí, lógico, a gente precisaria saber um pouco mais de detalhes, mas por padrão, sim, perfeitamente plausível. Bom, tem várias perguntas aqui, eu estou juntando algumas. Aqui, desculpa. Quem perguntou aqui foi o Theo. Depois, queria ver como a ferramenta evidencia a inter-relação entre os planos das áreas. Muitas vezes, uma área menciona em seu plano que uma outra tem uma tarefa,
mas nem sempre a segunda está ciente que tem um papel no plano. Então, acho que você entendeu, Amanda? Só para... Sim, entendi. Algumas vezes a elaboração dos planos ela é feita, ao invés de uma visão de processos, ela pode ser feita área por área. Tá? Então, nesse caso, desculpa, quem fez a pergunta, Rodrigo? É o Theo Tomazini. Theo, é o seguinte, nesse caso, quando existe esse trabalho com os planos, que os papéis e as pessoas envolvidas, elas já vêm, eu posso trazer essas informações direto da minha base de usuários, significa que eu consigo sempre trabalhar com uma notificação e com um controle de acesso para os planos, onde todas as pessoas que foram marcadas como envolvidas, elas vão conseguir visualizar. Tá? Então, se eu, Amanda, for alocada como uma equipe de contingência ou como um recurso desse plano, eu vou ter a visão de acesso e eu vou conseguir trabalhar com isso também. Tá? Então, essa visão que, olha, a minha área A precisa saber o que a área B está fazendo para que todo mundo consiga se entender. Sim, esse é um outro conceito muito forte que a gente utiliza aqui agora. Só para complementar a tua resposta, Amanda, tem também a questão da notificação. Né? Você pode ativar uma notificação para toda vez que você envolver alguém num plano, ele ser notificado de que ele está sendo envolvido, e toda vez que esse plano for atualizado, modificado, essa pessoa também vai ser notificada. Sim, verdade. É interessante reforçar que podem ser criados templates para essas notificações. Tá? Então, para cada ponto específico, isso consegue ser bem segregado e visualmente facilitado para quem precisar enxergar essas informações, ok? O Wagner também tem uma pergunta que, Amanda, eu consigo ter um responsável pelo plano diferente de cada procedimento? Acho que ele quis perguntar assim, você pode ter um responsável pelo plano e um responsável por... se o plano tiver 3, 4 procedimentos, você pode ter diferentes responsáveis pelo procedimento e pelo plano. Claro. Inclusive, isso existe. As pessoas que são responsáveis pela criação, manutenção dos procedimentos, não são as mesmas que vão coordenar o plano como um todo. Então, sim, isso se quiserem, eu até abro aqui e mostro. Mas quando eu trabalho com uma listagem de procedimentos, eu tenho uma pessoa responsável, ou nós chamamos aqui de autor. Desculpa, 2 papéis diferentes. O autor é a pessoa que vai criar esse procedimento, que pode ser diferente da pessoa responsável por mantê-lo funcionando depois. Tá? E esse responsável, ele não é necessariamente o mesmo do plano. Tem mais uma pergunta, o Ricardo. Terminou, mano? Pode falar. Não, terminei, pode falar. Vejo que o Ricardo pergunta, vejo que podemos trabalhar com o planejamento estratégico da organização linkado aos processos. Sim, exatamente. O planejamento, o conceito é de que todos esses novos processos eles sejam intrinsecamente ligados a definições estratégicas. Do contrário, a gente sabe que podem acontecer problemas com relação a isso. Então, sim, definição dos processos, planejamento estratégico, definições de importância de tudo que está sendo levantado, tem que ser correlacionado com o que a gente faz hoje. Então, sim. O Marco Cardoso, para quem não tem nada, por onde o plano de continuidade inicia? Pela política ou pelo guia? Nesse caso, o estabelecimento da política, ele é sempre a recomendação que a gente tem. Tá? Pela necessidade, às vezes, do estabelecimento de um comitê ou pela definição da criticidade. Até porque a continuidade, ela é os processos que são de periodização sempre das áreas responsáveis pelos negócios da empresa. Então, normalmente a gente pode trabalhar com essa definição de política e logo depois disso é trabalhar com os processos e o guia, exatamente. O Samuel Riz pergunta qual a integração da ferramenta para buscar os arquivos de TI envolvidos nos planos. Olha, para trabalhar com ativos de TI, eu posso trabalhar com integrações específicas com softwares de inventário, tá? Se for o caso, quiser trabalhar, por exemplo, com um CMDB ou alguma ferramenta que trabalhe com algum tipo de exportação. Se tiver uma API, se a ferramenta de origem
tiver uma API que nós consigamos consultar e copiar essas informações, sempre atualizar por Risk Manager, nós fazemos. Tá? E se não existir, às vezes se o software de inventário ou o catálogo no cliente for mais fechado, e tiver que trabalhar só com, talvez, ou base de dados, ou planilhas, CSV, a gente também consegue importar isso em massa. Tá? O objetivo é que não precise de trabalho manual para cadastro dessas informações. Então a gente trabalha sempre com esse modelo de integrar. Se o cliente estiver disponível, nós integramos, claro. O Marco, ele pergunta se ele pode ser integrado com a AD. Você já respondeu que sim no começo, mas enfim. Isso, aqui na realidade as integrações com a AD, elas são em níveis. Eu posso trabalhar com a integração de usuários, mas eu acho que se for seguir se a pergunta for nessa linha de integração com ativos, eu também posso importar os meus ativos, tá? Os ativos que estiverem cadastrados nas bases do AD. Tá? Então, existe essa possibilidade também, além dos usuários. O Roberto Aguiar pergunta se é possível a geração de relatórios. Relatórios em formato, por exemplo, PDF, sim. A saída que eu mostrei hoje para vocês, ela é direto no sistema, mas a informação, ela também pode ser consolidada no relatório estático. Igual vocês podem ver aqui, por exemplo, a primeira tela, ela é igual. Então, essas informações, como, por exemplo, relatórios de riscos das análises que são feitas, elas podem ser geradas e ter uma saída em formato de relatório PDF. Vocês consigam encaminhar para outras áreas que precisam ter conhecimento e que não queiram acessar direto a ferramenta também. Aí é possível, né, Amanda, a criação já de templates de relatórios. Às vezes você precisa mandar 3, 4 relatórios diferentes, então você cria esses templates e depois você faz a geração desses templates na periodicidade que você precisar e ele já atualiza automaticamente as informações e solta automaticamente esses templates, inclusive distribuindo via notificação, via e-mail e tudo, né? Exatamente. O José Carlos Laranjeira, ele pergunta qual a melhor ordem para a implantação do plano de continuidade. José Carlos, eu vou passar para a Amanda e tudo, mas eu recomendo que eu vou mostrar depois, ao final da apresentação, no nosso site tem os nossos webinars gravados. E o webinar anterior a esse, ele fala justamente de toda a metodologia de implantação de um plano de GCN, desde o começo até transformar isso num sistema. Mas, Amanda, acho que era bom comentar pelo menos e tudo, mas já fica a dica. Maravilha. Não, é só para deixar sempre, para passar para você, pelo menos um overview. Né? Para que eu consiga trabalhar com plano, eu preciso primeiro ter a definição de qual processo, ou de qual momento, ou de qual área eu quero dar minha continuidade. Então, eu preciso primeiro dessa definição. A partir desse modelo, a composição do plano ela vai ter a necessidade da elaboração de procedimentos, de aprovação das áreas envolvidas, para que esse modelo consiga funcionar. E aí, após a elaboração do plano, existem os testes, que é a garantia de que esse plano não seja só um papel escrito, que ele seja um organismo que seja revisado, trabalhado e atualizado. Né? Se você for considerar que o plano ele tem que estar pronto e em caso de uma emergência, ele vai ser o primeiro item que vai ser consultado. Então, ele tem que ser funcional. Né? Então, além, lógico que a elaboração do plano ela dá trabalho, não tem como negar isso. Quanto maior o tamanho da empresa, maior o trabalho, o levantamento de informações para que isso seja feito, mas a necessidade crucial de testes e a manutenção desses itens mais valorados é, para mim, um ponto-chave. Tá? Porque existe às vezes isso é tratado como um projeto. Olha, eu tenho um projeto aqui para a criação do plano de continuidade. E isso é feito. Mas a prioridade que foi dada no momento do projeto não é continuado como um processo. E aí isso gera problemas mais para frente. Esse é o comentário que eu tenho para fazer sobre essa pergunta. Talvez só complementando aí a sua visão, Amanda, também não adianta tentar de uma vez só abraçar o gigante, né? Às vezes é preciso definir um escopo menor, começar com um escopo menor, até para gerar um ciclo de aprendizado dentro da empresa e tudo, e depois ir ampliando esse ciclo. Então, detecta quais são os processos mais importantes, faz uma estrutura de um sistema de gestão de continuidade de negócio para
para um processo mais crítico, ou 2 processos mais críticos, e depois você vai ampliando e ampliando o escopo. O Vando, ele pergunta se é possível integração com o ERP. Dessa forma, ele poderia controlar os processos no ERP. Desculpa, o Vando, isso? Vando. Sim, existe essa possibilidade de integração, mas primeiro a gente sempre faz um processo de levantamento de quais as informações exatamente. Tá? Aí a pergunta maior não é nem se nós conseguimos integrar com o seu RP, é se o seu RP consegue disponibilizar essas informações. Se ele provavelmente consegue, então o que a gente faz é coletar essas informações, normatizar, né, colocar no mesmo modelo que vocês trabalham e manter sempre atualizada a nossa ferramenta. Tá? Então, não é só repetitiva, mas a resposta que eu costumo sempre olhar quando a gente conversa com clientes é assim, nós integramos. Porque se eu colocar uma ferramenta para automatizar, para facilitar o trabalho de vocês, e vocês tiverem que cadastrar de novo um processo que vocês já têm cadastrados, isso se torna um paradoxo, acaba não sendo correto. Então, para garantir que essa melhoria de produtividade ocorra, nós sempre procuramos integrar com as informações que vocês já têm, que vocês já utilizam. Wando, se você quiser, a gente pode depois enviar uma mensagem só. Se você já deu seus contatos ali no sistema, a gente já tem seus contatos, senão você pode comentar aí no chat, deixa seus contatos que a gente pode marcar com você para a gente entender um pouquinho melhor o seu processo e aí te dar uma resposta mais precisa, ver qual é o modelo de RP que você tem. E Amanda, por último, depois a gente tem mais algumas perguntas, mas nosso prazo meio que está estourado. O Rafael Trace, ele pergunta, gostaria de entender como ocorre a integração entre os módulos de workflow, e de continuidade de negócios durante um cenário de detecção e análise de um evento de emergência. Ele dá até um exemplo, a criação de um fluxo de comunicação de emergências, deve ocorrer previamente a definição de um plano, ou nós definimos um plano nos quais as pessoas serão comunicadas durante a ocorrência de uma crise? Não, nesse caso, essas informações elas são voltadas para a solução padrão, para o catálogo. Tá? Eu vou manter registrado quem são as pessoas da árvore de contato. Agora, disparar essas informações e para trabalhar com essa conexão, é sempre a partir do módulo de continuidade. Tá? O módulo não gera esses dados sozinho. Eu preciso trazer todos os dados que eu preciso do módulo do meu cadastro, dos meus planos, para que eu consiga trazer todas as pessoas envolvidas para notificá-las. Então, se eu tenho minhas equipes responsáveis, eu tenho a minha equipe suplente, minha equipe de contingência cadastrada no plano, quando eu criar um evento de notificação, eu posso trabalhar com isso, então, trabalhar com um evento de notificação, por exemplo, para um desastre ocorrido ou para um incidente, que aí seria uma outra parte, seria um outro fluxo que é um webinar para falar especificamente como fazer a gestão de incidentes também dentro da ferramenta. Mas, uma vez que eu dispare isso, o workflow com os seus métodos e integrações, porque também vai ter necessidade do cliente, eu posso disparar notificações para eles da forma como for necessário. Tá? Mas eu preciso desse gatilho do módulo de continuidade. Ok, gente. Amanda, mais uma vez, assim, muito obrigado. A gente tem mais algumas questões aqui que depois eu vou passar para vocês. Só queria encerrar aqui a apresentação. Muitas pessoas estão perguntando como acessar os webinars antigos, principalmente módulo não, né? Módulo. É só entrar lá no nosso site. Aqui na área de comunidade, e aí você tem todo o histórico de webinars que nós temos aqui. Aqui você vai em webinar, aqui você tem, a gente vai substituir a inscrição pela gravação, mas tem aqui todo o histórico de webinars aqui, inclusive esse daqui que é o GCN parte 1,
tire o plano do papel e agrega valor aos seus negócios, que é justamente como estruturar um plano de continuidade de negócios desde o comecinho lá, desde sua empresa não tem, até chegar lá na parte da automação, que é o que a Amanda falou hoje com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se vocês precisarem também de alguma coisa, quiserem solicitar uma demonstração, tanto do nosso software, quanto fazer uma consulta à nossa equipe de serviço, à nossa equipe de consultoria, é só entrar no nosso site aqui e enviar uma mensagem pelo Fale Conosco aqui para a gente, tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigado aí por dedicarem esse tempo, passarem essa 1 hora conosco aqui, vendo como é que funciona a nossa solução. E, mais uma vez, nos colocamos à disposição de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram solicitar uma demonstração, é só enviar uma mensagem para a gente. Nós vamos disponibilizar, provavelmente, na segunda-feira, a gravação do webinar. E, caso vocês tenham alguma dúvida, a Amanda também está à disposição aí de responder as perguntas de vocês. Eu vou só colocar os nossos contatos aqui. Opa, foi até o final aqui. Então, está aqui o meu contato e o contato da Amanda, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira mandar uma mensagem para mim ou para a Amanda. Muito obrigado a todos, um ótimo feriado, um ótimo fim de semana e estamos à disposição de vocês. Um grande abraço e até o próximo webinar.